Existe uma lenda antiga que diz que durante 6 dias o universo estava sangrando. A energia vazava e a realidade não segurava a própria forma. O caos era a única regra. Os sábios dizem que o mundo só parou de sangrar quando o 7º dia chegou. Parece apenas uma mitologia, certo? Uma história bonita para dormir. Mas então, por que seu corpo obedece esse número? Por que a história inteira, de Babilônia a Wall Street, se curva diante dele? Existe um fenômeno na psicologia chamado ilusão de frequência. É quando você aprende uma palavra nova ou vê um modelo de um carro específico e de repente parece que o mundo inteiro está cheio daquilo. Você acha que é coincidência, que seu cérebro está pregando uma peça, mas no caso do número 7, não é ilusão. Se você abrir a Torá, você vai encontrar esse número. Não uma, nem duas e nem 7. Você vai encontrá-lo centenas de vezes. Em rituais, em medidas de tempo, em juramentos de guerra. Não é apenas uma preferência estética de um autor antigo, é um código. Historiadores olham para isso e veem cultura. Matemáticos veem números primos. Místicos veem portais. Hoje, nós vamos desmontar juntos o lore do número 7. Vamos olhar para ele não como um amuleto de sorte, mas como uma estrutura de engenharia. A engenharia que impede a realidade de colapsar. Para entender o mistério, precisamos sair do português, porque em português, 7 é só uma palavra que vem depois do 6. Ela é vazia e é um rótulo de quantidade. No hebraico antigo, a língua em que a Torá foi escrita, palavras não são rótulos. Elas são definições da essência. A palavra Sheva, por exemplo. E é aqui que a coisa fica estranha, porque essa mesma raiz, essas mesmas 3 letras que formam essa palavra, Shin, Bet e Ayin, formam outras 2 palavras que, à primeira vista, nada tem a ver com matemática. A primeira é Sova. Significa saciedade, estar pleno, cheio. E a segunda é Shvuah, que significa juramento. Pensa comigo, o que um número tem a ver com juramento? No mundo antigo, e isso vale também para a Mesopotâmia, para Canaã, para o Egito, a palavra falada era barata. O ar leva, mentir é fácil. Para travar a realidade, para fazer uma promessa virar fato, você precisava setenar a sua palavra. Na Bíblia, quando Abraão faz um tratado de paz com o rei Abimelech, ele não assina um papel, ele separa 7 cordeiras. E Abimelech não entende nada, ele se pergunta, para que esses bichos? Abraão estava dizendo, eu estou travando com você a minha realidade física. O lugar foi chamado de Beersheba, ou Poço do Juramento, é a mesma coisa. Então, a primeira regra do lore é, o 7 não conta coisas, o 7 estabiliza coisas, é uma âncora que impede que uma intenção flutue para o nada. É por isso que Deus jura. O texto diz que ele setena os patriarcas. É o Criador se algemando a própria criação. Mas por que 7? Por que não 5? Por que não 10? Aqui entra um rabino místico do século XVI, o Maharal de Praga, o mesmo cara da lenda do Golem, e já temos vídeo aqui no canal, não deixa de dar uma conferida. Ele tinha uma teoria geométrica fascinante sobre isso. Olhe para o mundo físico. Para onde você pode ir? Você pode ir para frente ou para trás, para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. 6 representa a expansão. O mundo físico seria o 6, é o cubo. Mas um cubo só existe se tiver algo que o mantém unido. Um ponto central, um eixo, o meio. Esse é o 7º elemento. O 7 não é uma direção. O 7 é o que segura as direções juntas. Sem o centro, o cubo explode. Sem o 7, o 6 é o caos. E é por isso que a criação dura 7 dias. São 6 dias de trabalho duro, de expansão, de movimento e criação. E um dia de não fazer nada. Muitas pessoas leem o Gênesis e acham que Deus descansou porque estava cansado. Isso é uma leitura infantil. Deus não tem músculos para ficarem doloridos. A Torá diz, ele cessou. Ele parou propositalmente. O Midrash, que é a tradição oral judaica, diz que o mundo estava instável, tremendo como um peão prestes a cair. E quando o sábado chegou, que é o 7º dia, o mundo travou, deu aquele clique. O descanso não foi a ausência de trabalho, o descanso foi a cola que uniu a obra. É o que a gente fala hoje em dia, que descanso também é treino, né? E partindo disso e da geometria, vamos para algo mais visceral, mais biológico, espiritual. Se o 7 estabiliza a realidade, ele também é o único caminho para consertá-la quando ela quebra. Na lei bíblica,
Pureza e impureza não são sobre sujeira física, são sobre vida e sobre morte. Quando alguém tocava na morte, um cadáver, por exemplo, ou uma doença de pele chamada tsarat, essa pessoa entrava num estado de suspensão. Para voltar, o processo exigia 7. O leproso precisava esperar 7 dias. O sangue no Yom Kippur, o dia mais importante do ano judaico, era aspergido 7 vezes em direção à Arca da Aliança. Os sacerdotes ficavam em isolamento por 7 dias antes de assumir o cargo. Por que essa obsessão? Porque a Torá entende a psicologia humana e talvez a biologia, melhor do que nós imaginamos. Nós não estamos mudando de estado instantaneamente. O luto dura 7 dias. Um ciclo menstrual e sua purificação envolvem contagens de 7 também. Existe uma lei de Miller na psicologia cognitiva que diz que o cérebro humano só consegue segurar cerca de 7 itens na memória de curto prazo. Parece que o nosso processador também só roda na base do 7. Ao exigir 7 dias ou 7 repetições, o ritual força você a passar por um ciclo completo. Você não consegue hackear a cura, você não pode pular o processo. O 7 é o tempo que a alma leva para alcançar o corpo. E se você acha que isso é exclusivamente judaico, olhe em volta. O código vazou, ou talvez todos tenham percebido a mesma estrutura. No Islã, durante o Hajj, os peregrinos não andam em linha reta. Eles giram em torno de Kaaba. Quantas vezes? 7, orbitando o centro, exatamente como a teoria do Maharal. No Oriente, a anatomia oculta do corpo humano não tem 6 pontos ou 10 pontos principais. São 7 chakras, do básico, que é a sobrevivência, ao topo, que é a iluminação. Buda, ao nascer, teria dado 7 passos. E até o cristianismo, que rompe com muitas dessas leis e rituais judaicos, o 7 permanece intacto na estrutura do Apocalipse. São 7 selos, 7 trombetas. É o número que fecha a história. E isso levanta a questão: o 7 foi inventado ou descoberto? Nós dividimos a semana em 7 dias porque vimos 7 planetas a olho nu no céu. Ou será que a realidade foi programada assim e os planetas são apenas mais uma manifestação desse código? Mas aqui vai o detalhe final, o verdadeiro segredo do lore do 7, o plot twist de milhões. O 7 é a perfeição, certo? Errado. O 7 é a perfeição deste mundo. É a natureza funcionando no seu máximo. O ciclo fechado, a caixa completa. Mas a mística judaica diz que nós não fomos feitos para ficar presos na caixa. E é por isso que existe o 8. Se o 7 é a natureza, o 8 é o milagre. O 8 é o que está fora do sistema. A circuncisão judaica não acontece no 7º dia, acontece no 8º. Por quê? Porque é um ato de intervir na natureza, de transcender a biologia. A festa das luzes, Hanukkah, que foi agora, dura 8 dias, celebrando um azeite que deveria durar 1, mas durou 8, algo sobrenatural. Dizem até que a harpa do templo tinha 7 cordas, mas a harpa do Messias, a harpa da redenção, terá 8 e tocará uma nota que ainda não existe. O que o código dos 7 nos ensina? No final das contas, que a nossa vida precisa de ritmo. Vivemos em uma sociedade viciada no número 6. Produção, expansão, conquista, trabalhar 24/7, mas quem vive no 6 nunca fecha o ciclo. Quem vive no 6 se quebra, se dispersa. O 7 é o convite para parar, para encontrar o centro, para setenar suas promessas e honrar seus ciclos de cura. E quem sabe, se você conseguir dominar o 7, se conseguir encontrar o equilíbrio nesse mundo, você já até esteja preparado para o 8º. Eu sou Nelly Krutian e isso aqui é a Rai TV. E se você gostou de desvendar esse código junto comigo, tem um outro número que a gente precisa conversar, o 40. Mas fica para a próxima.